Olá, queridos. Vamos falar de ansiedade e depressão? Qual é a verdadeira diferença entre ansiedade e depressão? Acredito que para muitos esses dois transtornos sejam iguais ou parecidos, ou as duas se fazem um embaraço entre elas. É uma linha muito tênue entre uma e outra. Isso quer dizer, elas andam juntas e às vezes se entrelaçam. O que é, na verdade, a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação excessiva do que poderá acontecer no futuro. Em outras palavras, é o medo do futuro. Isso gera algum tipo de nervosismo, algumas reações biológicas no corpo, como taquicardia, falta de respiração, insônia, em muitos casos a insônia. E isso provoca no ser humano, pode desencadear uma depressão. Então, da ansiedade pode vir a depressão ou vice-versa. O que acontece? A depressão é a falta e o estímulo e a vontade pelas coisas que antes ele tinha. Ele tinha interesse por algumas coisas, né? Ele, o indivíduo, a pessoa, e de repente deixou de se interessar, veio uma tristeza, uma melancolia, lembrando que tristeza não é depressão. Tristeza é um estado de espírito em que todo mundo sente tristeza, assim como todo mundo sente felicidade. O grande problema da tristeza é quando ela se prolonga. Então a ansiedade, na verdade, ela poderá desencadear uma depressão. Tá? Ou a depressão também pode desencadear uma ansiedade muito grande na pessoa. Então a gente costuma dizer assim que a ansiedade é o medo do futuro e a depressão é a saudade do passado. Não é verdade? Às vezes as pessoas perdem um ente querido, daqui a pouco as pessoas estão num outro momento da vida em que anos atrás era melhor do que agora, e muitas vezes elas não conseguem sobreviver a isso. Não só por luto, tá? Em outras situações em que o passado às vezes é muito melhor às vezes do que o presente. Então a tristeza muitas vezes sempre está ligada à depressão, mas a tristeza não é a depressão, tá? A tristeza, ela pode ser um estado de melancolia por um período, ok? 2 dias, mas quando isso se agrava, quando o indivíduo perde o interesse pela vida, quando ela perde o interesse em fazer coisas que antes gostava, quando ele perde o interesse em, às vezes, muitas vezes levantar da cama, fazer a higiene pessoal, tem vontade de ficar muito na cama, isso tudo é depressão. A ansiedade é o contrário, né? Na verdade, a pessoa é muito ansiosa, ela sente muito medo do futuro, ela sente taquicardia. Então, a gente tem que olhar por esse outro lado, assim, ó, em que isso muitas vezes é tratado com medicação, mas a psicoterapia ajuda a delinear um pouco isso, a desmistificar essa situação, em que, obviamente, uma boa terapia, uma boa conversa terapêutica, um bom plano terapêutico vai ajudar esse indivíduo a diferenciar um do outro e com certeza vai ajudar a aliviar e, por que não, terminar com a depressão e a ansiedade. Então a depressão e a ansiedade são duas coisas totalmente diferentes, tá bom? Qualquer dúvida, chame no privado aí, tem meu WhatsApp aqui no embaixo, vocês podem me chamar para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Obrigado.